E a gente segue acompanhando os desfiles e também celebrações do 7 de setembro pelo país. Os discursos de políticos e também manifestantes têm marcado essa data nos últimos anos. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o professor de Direito Penal, Taiguara Líbano. Taiguara, muito bom dia para você. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente para nos ajudar aqui a entender um pouco desse cenário, né, desses simbolismos, que é o que a gente vem falando ao longo de todo esse jornal aqui da manhã deste dia, e também ouvir a tua opinião sobre o papel que esses desfiles ainda têm para as pessoas, né? A gente vem falando também dessas mudanças de símbolos ao longo de toda a história, né? Queria te ouvir. Perfeito, Soraya. Bom dia a você, bom dia, Marcelo, bom dia. A Cássio e aos nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É uma alegria estar com vocês, compartilhando aqui reflexões sobre este evento, né, sobre a celebração do 7 de setembro, um dia absolutamente importante na história da República Brasileira e que nos últimos anos vem sendo objeto de apropriação política de parte a parte. Quer dizer, o ambiente de polarização política brasileiro obteve um acirramento, né, nos últimos pleitos eleitorais, e o 7 de setembro, de alguma forma, marca isso, de maneira que a direita e a centro-direita sentem-se mais autorizadas à participação orgânica neste evento cívico, e, de alguma forma, a esquerda ou a centro-esquerda prefere ocupar um outro espaço, um outro ambiente para afirmar a sua agenda político-eleitoral. Então, de alguma forma, isto está presente também nos protestos de hoje, na mobilização que assistimos hoje, especialmente em São Paulo. Exatamente, né? Muito bom dia ainda para o senhor. E nós falávamos, né, como o senhor falou, a própria Soraya colocou, né? O próprio discurso do 7 de setembro, dos presidentes, em geral, é um discurso institucional, né? Mas o presidente Lula fez questão, desta vez, de tocar naquela questão do X, do Twitter, Elon Musk, não colocando o nome do empresário, não citando nominalmente, mas o recado era para ele, e também colocando outras questões de democracia, a possibilidade do golpe que houve lá no dia 7, então também sinalizando o seu adversário, que é evidentemente a direita. Então, como o senhor disse, dos dois lados, né, temos uma manifestação aqui convocada pela população, pela oposição, melhor dizendo, a oposição convocando, a participação do ex-presidente Bolsonaro, que a convocou, evidentemente. Então, como o senhor colocou, os dois lados se utilizam agora dessa questão. Não, perfeito. O discurso do presidente Lula. Veja, Marcelo, é preciso que se diga também, quando se trata de política, os conceitos eles são ambivalentes, né? O que é soberania para um e o que é para um outro polo do espectro político, né? O que é patriotismo para um espectro político e o que é para o outro. Quer dizer, é isto, a política é o espaço do dissenso por excelência, né? É o espaço da divergência, né, da possibilidade de discordar do seu opositor. Então, a gramática, a narrativa feita pelo governo federal, ela destoa da narrativa feita pela oposição política de direita, também encontra lastro no governo estadual de São Paulo. Então, de forma que o recado dado pelo atual presidente Lula é no sentido de afirmar, no dia 7 de setembro, um dia importante para a República Brasileira, afirmar a soberania, né, nacional, no sentido de que, de alguma forma, interpreta-se que a decisão de uma empresa de propriedade de um bilionário que não aceita cumprir uma ordem judicial seria um atentado à soberania do Estado. E, de outro lado, né, o espectro da direita política ocupa as ruas trazendo a bandeira da liberdade de expressão e também questionamentos à atuação recente do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o cenário que a gente observa, né? E cada qual fazendo uso destas plataformas para, naturalmente, catapultar a agenda dos parlamentares
dos parlamentares e dos candidatos, né, aí tanto ao parlamento como também ao executivo municipal. Então, esse 7 de setembro, claro, está permeado também por um discurso eleitoral, né, que se avizinha agora em breve. Acácio, por favor, sua pergunta. Taiguara, quando nós falamos sobre o 7 de setembro e quando nós falamos, obviamente, sobre as manifestações, o grande tema das manifestações nesse momento, e você já fez, inclusive, menção a ele, é a questão desta, entre aspas, disputa entre o Elon Musk, o X e o Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, a narrativa que se constrói em torno disso leva em consideração a questão da liberdade de expressão e o fato de nós não termos direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico. Eu gostaria que você falasse sobre isso, se você entende que há alguma forma de cerceamento à liberdade de manifestação ou se não há cerceamento à liberdade de expressão. Perfeito, Acácio. Obrigado pela pergunta, um prazer dialogar com você. Esse é um tema interessantíssimo, muito importante para o direito e, naturalmente, para todo cidadão brasileiro. Os direitos fundamentais são consagrados na nossa Constituição, que traz o desenho de um Estado democrático de direito. E nela, sem dúvida, a liberdade de expressão é um direito fundamental. Mas, como você bem disse, nenhum direito fundamental é absoluto. E nem mesmo, perceba, Acácio, Marcelo e Soraya, nem mesmo a vida humana é um direito fundamental absoluto, porque em algumas circunstâncias você pode, para salvar sua vida, retirar a vida de alguém, até mesmo a vida. Ela pode ser submetida a alguma relativização caso seja uma conduta para salvar a sua própria vida ou de outrem. E o mesmo se pode afirmar da liberdade de expressão. É um direito fundamental que tem que estar submetido aos ditames da nossa ordem constitucional democrática. E sem querer aprofundar, né, nesta polêmica, né, o fato é que há uma decisão proferida por um ministro da Corte Suprema do país e o que se espera quando alguma pessoa jurídica ou pessoa física se vê contrariada nos seus interesses, né, a partir de uma ordem judicial, o que se espera é ou o cumprimento da ordem ou o recurso perante a autoridade judicial competente. Né? Outro caminho não há. Outro caminho, sem dúvida, significa, de alguma forma, negar a autoridade dos poderes constituídos. E é possível interpretar, portanto, como, de alguma forma, a diminuição valorativa da soberania daquele país. Então não há outro caminho, ou se cumpre a ordem ou recorre da ordem. Podemos questionar a ordem, sem dúvida. Este é o ponto. Podemos questionar se esta ordem exacerbou, se foi uma ordem autoritária, mas o caminho para contestá-la é através do Poder Judiciário. Não há outra forma, né? E os protestos são legítimos, né? Fazem parte da democracia, são expressão da democracia. Mas, por outro lado, é isso. Nós temos que compreender que o Estado de Direito tem regras que valem para todos, para os mais pobres, para os mais ricos, para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, para os nacionais que aqui vivem e para os estrangeiros que aqui querem investir. As regras do jogo valem para todos e têm que ser cumpridas. E o árbitro do jogo é o árbitro, né, na hierarquia máxima da nossa estrutura judiciária, é a Corte Suprema. Então, não há outra forma que não, repito, interpor o recurso. Você pode até mobilizar a opinião pública, né, incidir nos meios de comunicação, mas o caminho é legitimar a via correta, que é o Poder Judiciário. Sobre as manifestações e os desfiles envolvendo o 7 de setembro, também em termos jurídicos, conversamos com o professor de Direito Penal, Taiguara Líbano. Mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Um ótimo dia para você. Obrigado, Soraya. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Acácio. Um abraço a todos. Um abraço.